Saudações rubro-negras flageniais. Com De La Cruz e 4 reforços, Flamengo continua treinando com foco em jogo contra o Fortaleza. Sampaoli liga para Fabrício Bruno e quer zagueiro no Rennes da França. Léo Moura opina sobre Felipe Luiz e pede tempo ao treinador. Escolha maravilhosa. Flamengo recusa nova garantia do Corinthians por Hugo Souza. Timão estuda pagamento à vista. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Créditos, coluna do Fla por Vitor Belotti. O elenco do Flamengo retornou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, 22, no CT Ninho do Urubu. Felipe Luiz iniciou a preparação com foco no jogo contra o Fortaleza na próxima terça-feira, 26. O treinador, inclusive, deve e teve o retorno dos convocados. O elenco do Flamengo se representou por volta das 9 horas, horário de Brasília. Gerson, Léo Ortiz, Gonzalo Plata e Varela participaram das atividades após jogos pelas respectivas seleções nas eliminatórias da Copa. Além disso, De La Cruz e Carlinhos treinaram normalmente com os companheiros e devem reforçar o Flamengo contra o Fortaleza. Já Luiz Araújo continuou em trabalho de transição física e não participou das atividades com o grupo. E seguimos aqui, Gabigol. Gabigol, vale destacar também, participou das atividades normalmente com o elenco do Flamengo, apesar de não ter atuado nos últimos 2 jogos do mais querido. O camisa 99 tem treinado com o grupo e deve retornar diante do Fortaleza na próxima terça-feira, dia 26. É bom lembrar que a partida contra o Fortaleza vale 6 pontos para o Flamengo, né? Essa questão, pessoal, é porque o Flamengo está muito próximo do Fortaleza e está querendo pegar esse terceiro lugar a qualquer e de qualquer maneira. O Flamengo encara o Fortaleza na próxima terça-feira, 26, na Arena Castelão. O embate, marcado para as 20 horas, horário de Brasília, acontece pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seguimos aqui, Sampaoli liga para Fabrício Bruno e quer zagueiro do Rennes da França. Jornalista revela que Jorge Sampaoli ligou para Fabrício Bruno com o objetivo de convencer o atleta a deixar o Flamengo. Tá? Créditos Mundo Rubro-Negro por Iago Martins. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Fabrício Bruno desfalca o Flamengo na partida contra o Fortaleza, dia 26, no Castelão, pelo Brasileirão, mas está despertando o interesse do Rennes, da França. De acordo com o jornalista Alexander Vieira, o técnico Jorge Sampaoli, que trabalhou como defensor do Megão, ligou para o atleta com o objetivo de convencer Fabrício a se transferir para o futebol francês. Internamente, a diretoria do Rennes já admite fazer todo o esforço possível financeiro para tirar o Fabrício Bruno do Flamengo. Constantemente convocado para a seleção brasileira, o defensor virou reserva com o técnico Felipe Luiz e tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2028. Flamengo não quer se desfazer de Fabrício Bruno, mas se receber uma proposta de 15 milhões de euros, algo próximo de 91 milhões de reais, toparia fazer o negócio em 2024. O Fla quase vendeu o jogador para o West Ham da Inglaterra, mas de última hora, Fabrício Bruno voltou atrás e optou por permanecer na Gávea. Pessoal, essa questão do Fabrício Bruno é interessante, né? Esse ano mesmo ele acabou de negar, né, a ida, né? Ele não quis ir para o West Ham e com a mudança de técnico ele perdeu. Na realidade, com o Tite já era para ele ter perdido essa vaga de essa titularidade que ele tinha pro Léo Ortiz, né? Léo Ortiz é o camisa 10 dos zagueiros, né? Eu não tô falando só do Flamengo, não. Eu tô falando, sim, do Brasil. Joga demais. O Tite insistiu com o Fabrício Bruno, mas quando o Felipe Luiz já assumiu, né? Ele já fez essa troca imediatamente e a gente tá vendo os frutos que essa troca
proporcionou para o Flamengo, né? E é impressionante, né? Que de titular reserva, assim, numa troca de técnico, deixando de ir para a Inglaterra, né? Virou reserva no Flamengo e agora, se realmente essa proposta vir, eu acho muito difícil do Flamengo não vendê-lo, por ser um jogador também caro, né? E sendo reserva. Beleza? Seguimos aqui. Léo Moura opina sobre Felipe Luiz e pede tempo ao treinador. Escolha maravilhosa. Ambos laterais históricos do Flamengo, Léo Moura elogiou a escolha de Felipe Luiz no comando técnico do Rubro Negro. Créditos, coluna do Fla por Dietrich Bader. Ídolo recente da história do Flamengo, Léo Moura comentou sobre Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Elogiou a escolha do clube de colocar o também ex-lateral no comando da equipe. Aspas para Léo Moura aqui, pessoal. Maravilhoso a escolha. Eu acho que o Flamengo acertou. O Felipe conhece bem o Flamengo e é flamenguista, então acho que tem que dar tempo para ele, para colocar sua prática de jogo dentro da equipe. Mas ele conhece todos ali no elenco, então isso facilitou também. E eu desejo muita sorte para o Felipe, que ele tenha uma ótima continuidade, disse Léo Moura em entrevista à ESPN. Léo Moura jogou 10 anos com o manto do Flamengo entre 2005 e 2015, disputando 519 partidas, sendo sétimo jogador na história que mais entrou em campo pelo mais querido. Felipe Luiz está a 11 jogos no comando do Rubro Negro, sendo 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já levantou o título da Copa do Brasil. Tá dando aí em média 72%, mais ou menos, que eu me lembre aqui, de aproveitamento do Felipe Luiz. Um excelente porcentagem em termos de aproveitamento, né, nos jogos, tá? Pô, vou abrir um parênteses aqui, pessoal. O Léo Moura foi um grande jogador no Flamengo, pessoal. O pessoal mais novo aí não deve conhecer ou ter muita informação sobre ele. Ele é realmente um ídolo, porém não podemos esquecer que ele acionou o Flamengo na justiça, cobrando o pagamento de horas extras e adicional noturno, além do direito de Arena Televisão, né, no período de 2011 a 2015. A notícia foi publicada na época pelo UOL, né, e confirmada pelo GE na época também. Quem vive no esporte, pessoal, que é um atleta, é normal que essas reivindicações que ele fez, estou falando em termos de normalidades, de se questionar isso, mas em relação aos atletas mesmos, eles sabem que isso faz parte da profissão deles. Então, assim, e por isso, né, geralmente a justiça não dá ganho de causa, não. São poucos os casos que eu me lembre que deu... desse caso em si, eu procurei informação aqui, eu não consegui achar. Pessoal que tem essa informação, se ele realmente recebeu esse dinheiro ou não, deixa no comentário aqui, tá? Deixa nos comentários, por favor. Eu procurei e realmente não achei. Só fala só sobre o caso dele ter entrado na justiça, que o Flamengo tinha contestado, que o Flamengo disse que tinha pago, mas a resolução do caso eu não tenho. Então, por favor, deixa nos comentários quem sabe aqui, pra gente dar a informação correta aqui nesse caso, se realmente ele ganhou ou não. Seguimos aqui. Flamengo recusa nova garantia do Corinthians por Hugo Souza. Timão estuda pagamento à vista. Créditos de Apple, Emílio Bota e Letícia Marques. Compra do goleiro foi sinalizada pelo clube paulista ainda em outubro. Mas desde então, clubes não conseguem chegar a um entendimento para concretizar a negociação. O Flamengo recusou na última semana uma nova garantia financeira apresentada pelo Timão para o pagamento parcelado pela compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. Agora o Corinthians estuda fazer o pagamento à vista para ficar como jogador em definitivo a partir de janeiro. A recusa da fiadora foi na segunda-feira pelo Flamengo, que anteriormente havia se negado a aceitar a garantia oferecida pelo Timão. A empresa em questão era a mesma
do acordo entre os clubes na transferência de Mateuzinho no início do ano. O Corinthians atrasou o pagamento de compra do lateral e irritou os rubro-negros. Desta vez, o Corinthians apresentou como garantia a corta de um banco, né? E, no entanto, o Flamengo optou por novamente negar a fiadora. Internamente, dirigente do clube paulista tem se incomodado com a postura dos rivais na condução de negociação. O clube carioca, por sua vez, deseja ter total garantia que irá receber em caso de inadimplência e não se considera intransigente no negócio. Agora o Corinthians estuda viabilizar o pagamento à vista e tem como prazo 30 de novembro, data estipulada em contrato para que o clube optasse por comprar o jogador ao término do empréstimo. Para evitar a discussão se arrastasse, né, para a esfera judicial, o Timão quer que o pagamento até o fim do mês, né? Eles vão tentar pagar até o fim do mês à vista. Para ficar com o Hugo Souza, o Corinthians terá que pagar 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões para o Flamengo. Inicialmente, o acordo em contrato previa o pagamento em 4 parcelas com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 2026, respectivamente. Sem uma fiadora para o parcelamento, a alternativa agora passa a ser pagamento integral e à vista. Ao todo, o Corinthians deve desembolsar 7,3 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. O valor inclui 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão do pagamento e 3 multas pelos 3 jogos em que ele teve, né, que enfrentar o Flamengo durante o período emprestado, e mais 4,8 milhões referente ao parcelamento dos seus direitos. O Corinthians ainda deve arcar com os impostos e com a comissão envolvendo a negociação, podendo ter um acréscimo no valor final na negociação pela contratação do goleiro. O prazo para acerto, né, a gente já falou aqui, 30 de novembro, até a negociação sair pelos valores previamente acertados. Caso entre em acordo e se mantenha interesse em Hugo Souza, o Corinthians precisará negociar da estaca zero a partir de 1º de dezembro, o que é descartado pelo clube paulista. Há um acerto com o empréstimo de Hugo Souza, um contrato válido por 4 temporadas, com o pagamento de luvas e comissões diluídas ao longo do vínculo. O goleiro deve receber uma importante valorização salarial, tornando-se um dos atletas mais bem remunerados do atual elenco. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. O Corinthians não dá, né? A gente já tá levando prejuízo aí com o Mateuzinho sem receber. E independente, né, dessa garantia financeira, eu acho que o Flamengo não vai aceitar e vai querer realmente somente o dinheiro à vista. Beleza, corintiano? É isso aí, só à vista. Seguimos aqui, Davi Luiz se espelha em Felipe Luiz e cogita a carreira como treinador. Jogadores enaltecem papel de liderança do zagueiro do Flamengo no vestiário. Crédito lance por Lucas Bayer. Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, é um dos líderes do elenco rubro-negro. Por diversas vezes, outros jogadores do time carioca exaltaram o papel de orientador e conselheiro do companheiro, que atualmente tem 37 anos. Com essas virtudes, o zagueiro se inspira na trajetória de Felipe Luiz e cogita ingressar na carreira de treinador após pendurar as chuteiras. Segundo o GE, Davi Luiz tem desejo de se tornar um técnico. Com pais professores, o jogador tem o dom pela orientação. Aliás, é inegável o quanto esse papel do atleta é fundamental para a evolução de seus companheiros. Jogadores enaltecem o papel de Davi Luiz no vestiário. 2 jogadores que ressaltaram recentemente o impacto de Davi Luiz no cotidiano do Flamengo foram Michel e Carlinhos. O primeiro, que tornou ao clube carioca no meio deste ano, detalhou o convívio com o defensor que o ajuda com conselhos. Aspas aqui para o Misha. É um cara que dá conselho, dá oportunidade da gente crescer e tem suas convicções. A experiência dele conta muito. E eu sou um cara que gosto de evoluir na vida. Gosto de aprender. É um cara que está sendo muito importante
para o nosso elenco, porque está nos ajudando dentro e fora de campo. Então, quem tem a ganhar com isso é o Flamengo. São os jogadores. Eu que estou ouvindo muito ele. Espero que possa ficar muito tempo com a gente, disse Michael à Flá TV. Carlinhos seguiu o caminho de Michael e também afirmou que Davi Luiz o ajudou muito com o conselho. Resumindo, a importância do jogador no elenco, o atacante disse que ele estava mudando a sua vida. Né? Em relação com o ex-jogador do Flamengo, também demonstra que pelo papel de Davi Luiz fora do campo. Outro jogador muito próximo de Davi Luiz é Hugo Souza, do Corinthians. Eles trabalharam juntos no Flamengo antes do goleiro ser emprestado para o clube português em junho deste ano, na zona mista do Maracanã. O zagueiro revelou conversas que teve com o ex-companheiro para ajudá-lo nos treinamentos. Em seguida, Hugo compartilhou o vídeo de respondendo Davi Luiz. Deus sabe, aspas aqui pro Hugo Souza, né? Deus sabe a gratidão e o carinho que eu tenho por esse cara, iniciou Hugo Souza. Situação contratual do Davi Luiz do Flamengo. Davi Luiz tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e não descarta uma renovação com o clube carioca. Apesar da vontade de seguir os passos de Felipe Luiz, o zagueiro não estipulou uma data para trocar de função no futebol. O que se sabe é que quando Davi Luiz decidir pendurar as chuteiras, ele iniciará cursos para tirar licenças na UEFA. Vale destacar que ele acumula passagem por Portugal, Inglaterra e França. A gente já vem falando aqui, pessoal, do Davi Luiz, da importância dele, e eu renovaria o contrato por mais um ano com ele, sim, por essa questão. Além dele ser um bom jogador hoje em dia, ele já foi um excelente. Hoje ele é um bom jogador. Ele é um jogador que faz muito bem pro elenco, então eu renovaria pelo menos por mais um ano com ele, porque não é só uma pessoa que fala bem dele, né? São várias. E quando várias pessoas falam bem de uma pessoa, é porque realmente ele faz bem pro grupo, né? E isso a gente já vem falando aqui no canal. Bem, vamos ficando por aqui, pessoal. Obrigado por flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não esqueça, meu querido, não esqueça, deixe o seu like, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!